Chegamos em um tempo muito interessante, porque tudo que compõe a contemporaneidade traz consigo a palavra hiperbólico, como incrível, extraordinário, fascinante, e tudo que envolve a apreciação a um fruto, esquecendo da observação significativa que a raiz produz e que a raiz tem. Raízes são os que nos fixam em temporadas de caos. As raízes são as que promovem uma firmeza às árvores quando as tempestades vêm. E a nossa geração, a contemporaneidade, aprecia os frutos, se esquecendo do que é secreto, se esquecendo que a raiz é o fundamento único que traz a substância de vida, traz a substância de fortaleza e que resiste aos dias maus. Com isso, a história, a sociologia, a filosofia e os nossos pais na fé, através da teologia, deixaram uma análise específica sobre a contemporaneidade, afirmando que chegaríamos a um tempo onde a manutenção da imagem seria uma necessidade. Chegamos a essa geração, onde a imagem é muito significativa. Com isso, a manutenção da imagem traz consigo o êxodo eclesiástico. Quando as pessoas elas foram muito intensas na adolescência, em relação a acampamentos, em relação a ajuntamentos de avivamento. E esses adolescentes, ou essas crianças, quando vão desenvolvendo a nível existencial, social, o amadurecimento da fase própria, surgem, obviamente, os questionamentos naturais da vida, sobretudo em relação à sexualidade. Já parou para pensar que todas as pessoas que viveram avivamentos contundentes e significativos na fase da infância ou na fase da adolescência, quando chega na fase adulta, eles começam a resistir à fé por causa das substâncias fisiológicas nutridas na nossa camada existencial, que foram, inclusive, substâncias que o próprio Criador gerou em nós? E porque não há sabedoria para lidar com essas substâncias fisiológicas, esses jovens ou esses adolescentes entram nesse êxodo eclesiástico. Por quê? Porque, entre outras análises ou características, eles fazem perguntas à igreja ou à eclésia em relação à fisiologia. E a eclésia dá respostas eclesiásticas a perguntas fisiológicas. Esse mesmo jovem também entra em uma característica acadêmica. E ele começa a fazer um mergulho profundo em todos os dados científicos. E fazem perguntas científicas, acadêmicas para a eclésia. E a eclésia devolve a resposta de forma eclesiástica, não científica e acadêmica. E esse jovem entra então no êxodo eclesiástico, aproximadamente na casa dos 20 até a casa dos 30 anos, mergulhando na sexualidade, mergulhando na opiniocentria ou na formação da opinião. Com isso, é muito significativo nós termos raízes profundas e não nos enganarmos, porque a imagem produz o que não é real, a imagem produz o que é falso, e maquiar o rosto quando o que nós devemos mostrar são as cicatrizes, para trazer a uma geração mais nova toda uma observação de exemplo, porque somente alguém que superou o dia mal será exemplo para alguém que está vivendo um pseudo momento de irrelevância de vida. Ou seja, quando os anciãos são destacados no Antigo Testamento e os presbíteros destacados nas cartas do apóstolo Paulo, você percebe que os jovens terão um modelo para superar o dia mal. Na contemporaneidade, como destacamos os frutos e desvalorizamos as raízes, dificilmente nós teremos um modelo de superação e um modelo de sobrevivência em relação ao caos. Porque Cristo Jesus diz que o dia mal viria. Porém, a característica do Espírito Santo, como já disse em vários outros momentos, é, obviamente, unicamente resistir ao vale, isto é, tendo consolação. Quando a consolação vem, é inevitável, cara. Os ventos da vida podem soprar, as águas do mar da vida, quando vier nos afogar, como diz os nossos pais na fé, segura na mão de Deus e vá. Com isso, quando nós mergulhamos em Cristo Jesus, a partir de toda observação de escuridão existencial, a partir da fé, nós temos o domínio de simplesmente sonharmos na escuridão. O Espírito Santo é aquele que nos firma de forma significativa, fazendo com que nossas raízes seja literalmente o que vai trazer nutrientes à árvore e, obviamente, o fruto não será a causa principal dessa plantação espiritual. O fruto será a consequência de uma vida espiritual. Com isso, eu quero te fazer pensar, a você devanear sobre como tem sido a sua vida e a sua jornada. Se você tem questionamentos eclesiásticos, ou questionamentos acadêmicos, ou questionamentos fisiológicos sexuais, mergulhe no Senhor, para que a partir das Escrituras você tenha uma observação de redenção, de vida eterna e de arrependimento. Porque Eclesiastes diz assim: alegra-te, jovem, no dia da tua mocidade, anda pelo caminho do teu coração e pela vista dos seus olhos, mas saiba, porém, que por todos os seus atos Deus trará juízo. Eu quero te convidar
a você pensar comigo vida existencial, vida espiritual e eternidade. E quero te convidar a você permanecer comigo aqui no Entre Aspas.